Shalom, Samurai do Tovim, boa tarde aos meus amigos, hebreus, judeus, israelitas, os simpatizantes do judaísmo. Mais uma vez vou ler o estudo do livro A Outra Face 2, tudo que o sistema religioso não quer que você saiba, do professor João Alves Correia. Título do estudo: Jesus e a Parábola da Besta. O Apocalipse é um dos livros mais interessantes e, convenhamos, estranhos do NT. Em seu capítulo 13, ele nos fala sobre uma besta, ou um animal que surge do mar. Muitas teorias e interpretações têm sido propostas ao longo de séculos. Porém, na maioria das vezes, ou pelo menos para a maioria das pessoas, trata-se do que o cristianismo deu o nome de Anticristo. É notório, porém, que esta besta que emerge do mar é uma verdadeira repetição, síntese ou releitura do capítulo 7 de Daniel. Mas vamos examinar, antes de mais nada, algumas características do principal personagem desta narrativa, a temível besta de Apocalipse 13. Segundo Apocalipse 13, verso 2, esta besta parecia ser uma mistura de leopardo, urso e leão. Esses mesmos animais simbólicos são listados em Daniel 7. Sendo que pelos comentaristas judeus medievais, eles representam, pela ordem, o Império Greco-Macedônio de Alexandre Magno, a Pérsia de Ciro e a Babilônia de Nabucodonosor II. O Apocalipse, porém, não menciona o último animal da visão de Daniel, que é descrito como assombroso e indescritível. Porém, ao dizer que o dragão deu seu poder e autoridade a esta besta, é provável que a referência aqui seja indiretamente aquele quarto animal de Daniel 7. Aparentemente, o que o autor de Apocalipse está tentando nos dizer é que aqueles animais de Daniel 7, sob a nova realidade exibida agora, são a mistura daqueles impérios mundiais antigos, e que o quarto animal, indescritível, o dragão, é a Roma dos Césares, que revive os reinos passados ao imitar sua cultura, costumes, crenças e tradições. Não é novidade alguma que o Império Romano antigo herdou muito dos impérios passados, seja da Grécia, Pérsia e Babilônia. E sendo aqui o dragão uma representação de Roma, o que o texto significa? Que a Roma antiga concederia sua autoridade a esta amálgama, a esta mescla que continha um pouco de tudo desses impérios passados. Por meio de Roma, essas antigas culturas pagãs sobreviveriam. Roma, de certa forma, dá sua autoridade e chancela aqueles antigos domínios para que eles sobrevivam por meio de si mesma. A besta mencionada em Apocalipse 13 tem 7 cabeças e 10 chifres. Biblicamente falando, cabeças são lideranças, figuras de destaque. Chifres são a representação de autoridade política e religiosa. O corpo do animal, no relato, é de um leopardo, cuja simbologia, ao compararmos com Daniel 7, refere-se ao domínio grego, particularmente ao helenismo, movimento que sobreviveu no Oriente mesmo após a morte de Alexandre e ao esfacelamento do seu império. Uma dessas cabeças foi, segundo o texto, ferida de morte. Porém, a sua ferida mortal foi curada, e assim lemos que toda a terra se maravilhou, seguindo a besta e reverenciando o dragão. Não podemos negar que aqui temos a ideia de uma representação de uma liderança que morre e ressuscita. Também não podemos negar que, pelo que lemos aqui, o sucesso do que o autor chama de besta deu-se após esse suposto evento de ressurreição, seguindo-se a sua morte. O verso 5 nos diz que esse líder, ou essa representação de liderança, recebeu 42 meses para agir, o que pode resultar num cômputo de 3 anos e meio.
Não bastasse isso, foi dado a esse poder ou liderança uma boca para proferir blasfêmias contra Hashem. O verso 7 nos diz, finalmente, que esse poder também ordenou guerra contra aqueles que o livro chama de santos e a vencê-los. Síntese de todas as coisas. Um poder que se levanta como uma mistura de conceitos pagãos é representado como alguém que morre e depois ressuscita. Faz sua obra nefasta e os vence. Será que você consegue imaginar aqui alguma figura ou personalidade de quem se fale exatamente essas coisas? Jesus é uma figura mítica, criada no folclore popular judaico, no seio dos revoltosos da Galiléia antiga e adotada pelo mundo romano. Posteriormente, de forma plena e integral, como um verdadeiro Deus. Surge na narrativa com o nome grego, cercado de cultura pagã. Sua mensagem é transmitida originalmente em língua alienígena ao contexto judaico. Ele é, de certa forma, a continuação das antigas ideias antijudaicas do mundo antigo. Segue em sua obra, segundo se diz, por exatos 3 anos e meio, cômputo exato aos 42 meses. Segundo a narrativa, morre e ressuscita, ferido de morte e ferida mortal curada. Fala grandes coisas e se intitula Filho de Deus, e mais, o próprio Deus, o que pode ser reputado como uma boca que profere blasfêmias. Angaria milhares de milhões de seguidores mundo afora. Todo mundo o segue maravilhado. Proclama a rejeição dos judeus e mais, sutilmente ordena a perseguição e execução daqueles que não concordam com ele. Faz guerra aos santos. Lucas 19, 27. Finalmente, ele, ou melhor, o poder eclesiástico imperial que surge e emana dele, vence os santos. E assim essa figura legendária causa a longa noite de dor e sofrimento que se abate sobre o povo de Israel desde o mundo antigo até a era moderna. Naturalmente que o Apocalipse é uma obra cristã, mas é certo que demorou muito para ser aceito no cristianismo como obra canônica. Seu texto, especialmente no capítulo 13, pode ter sido primeiramente uma antiga crítica judaica ácida que foi posteriormente adaptada aos moldes do pensamento cristão. E claro, no capítulo 13, não temos os eventos necessariamente em rigorosa ordem cronológica, mas mesmo assim, ao olharmos a passagem com uma percepção mais cirúrgica, é impossível que não se veja aqui, por mínimo, para se dizer, uma paródia da suposta vida e feitos do mentor do cristianismo. Atribuir a esta passagem a característica de profecia para o futuro do autor não faz sentido porque a simbologia é embasada em Daniel 7, que serve de molde para o texto de Apocalipse 13, restringe o seu sentido até no máximo o domínio romano da Judéia. Assim sendo, é imprescindível que o texto diga respeito àquele momento histórico, o qual, curiosamente, segundo se diz, Jesus teria vivido, sendo que, 2 séculos depois, a própria Roma o entroniza como seu Deus supremo, promovendo guerra aos desafetos da nova religião do Estado. Amém. Peço que quem ouvir esse vídeo dê um like, comente, compartilhe, assim estará me ajudando. Baruch Hashem.